Hoje nós vamos caminhar pelos 42 capítulos de Jó e descobrir que o maior presente que Deus deu a Jó não foi a restituição, foi a revelação de quem ele é. Vamos passar aqui no livro de Jó em 7 momentos. O primeiro momento é a aprovação de Deus, o segundo é a prova de Jó. No primeiro é que Deus apresenta Jó, no capítulo 1 e 2. Jó nunca soube da conversa entre Deus e Satanás. Abra comigo sua Bíblia no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: perguntando ainda ao Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Observe uma verdade profunda aqui. Satanás não encontrou Jó sozinho. Isso mostra que Deus conhecia exatamente o caráter daquele homem. Jó, ele era íntegro, como a palavra diz, reto, ele temia Deus, ele desviava do mal. A primeira lição é poderosa. Nem toda luta é consequência de pecado. Algumas são consequência da confiança que Deus deposita em você. Nem toda prova é punição. Às vezes, ela é uma oportunidade para revelar a fidelidade de Deus. A segunda parte é as perdas do capítulo 1 e 2. Jó, ele perde bens, servos, filhos, saúde. Disse, no saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nasce uma das maiores demonstrações de adoração da Bíblia. Ele adorou porque Deus continua sendo Deus. A fala da esposa, que está lá em Jó, capítulo 2, versículo 9. Abre sua Bíblia e leia comigo. Então sua mulher disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. É a tentação de abandonar Deus quando parece perdido. Jó continua aqui no capítulo 2, versículo 10. E ele acrescenta, receberei nós o bem de Deus e recebemos e também não queremos receber o mal. A fé verdadeira permanece quando os milagres desaparecem. Na parte 3, que Jó ele pede a morte, no capítulo 3, aqui começa algo muito humano. Jó, ele deseja morrer. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Existe a diferença entre questionar a dor e negar a Deus. Jó, ele faz perguntas, mas continua falando com Deus. Mesmo Jó sofrendo, ele continua falando do Todo-Poderoso. Este é um detalhe extraordinário. Durante quase todo o livro, Jó continua exaltando a Deus. Jó, capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Esta frase resume toda a fé de Jó. Jó, capítulo 19, versículo 15, que eu sei que o meu Redentor vive. Talvez seja uma das maiores declarações messiânicas do Antigo Testamento. Jó, ele acreditava que existia um Redentor. Se me provas, sairei como ouro. Perceba, Jó ele não diz se eu escapar. Ele diz, vou sair melhor. A dor nunca conseguiu tirar de Jó a esperança. Agora falando sobre os amigos de Jó no capítulo 4 ao 37. A lógica deles era simples. Todo sofrimento é consequência de pecado. Logo, se Jó sofre, Jó pecou. Eles insistem que ele confesse algo. A resposta de Jó foi a seguinte. Jó ele reconhece que é pecador como todo o ser humano. Mas ele rejeita a acusação de um pecado oculto que justificasse aquele sofrimento dele. Existe uma diferença nessa fala. Uma análise importante aqui, que os amigos eles falam, obedeceu, prosperou. Mas Deus mostra que ele é muito maior que essa forma. Deus procura corações. Jó, capítulo 38 a 41. Depois de quase 35 capítulos, mas algo impressionante. Ele responde no redemoinho. Não depois da tempestade, ele no meio dela. O redemoinho, ele representa o caos. Mesmo no caos, Deus continua governando. Cinge agora os teus lombos como homem. Na cultura bíblica, as roupas eram longas. Antes de lutar, correr ou trabalhar, prendiam a roupa na cintura. Deus está dizendo, agora chegou a hora de você me escutar. Deus responde? Curiosamente,
Não exatamente. Ele revela sua grandeza, ele fala da criação, dos mares, das estrelas, dos animais, de Leviatã. A mensagem ela é clara. Jó, se você não consegue controlar a criação, como poderia compreender todos os meus planos? Deus nem sempre vai explicar, mas sempre se revela. Aí a gente vê aqui que Jó, ele se arrepende no capítulo 42. Ele declara em Jó 42:5, eu te reconhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que arrependimento foi esse? Não foi por um pecado escondido, foi porque percebeu que havia falado sobre assuntos grandes demais para a sua compreensão. Ele agora conhece Deus de forma mais profunda. A dor produziu intimidade em Jó. Falando agora sobre os amigos, Deus ele repreende os amigos. Deus disse, lá em Jó 42:7, não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Falaram coisas verdadeiras, mas sobre justiça, mas eles aplicaram essa verdade de forma cruel. Deus não rejeita apenas erros teológicos, ele rejeita a falta de compaixão. E aí o Senhor falou para eles aqui o que eles deveriam fazer, o sacrifício que eles deveriam fazer, os 7 novelos e os 7 carneiros que eles deveriam. Os amigos precisavam reconhecer que estavam errados. Quem ora por eles? Jó. O homem ferido torna-se intercessor. E quando Jó ora por aqueles que o acusaram, a sua restauração começa. Isso aponta para quê? Para Cristo. Quem sofreu injustamente e tornou-se intercessor pelos culpados? O nosso Jesus. E a restituição de Deus devolve o dobro para ele. Mas observe, o maior presente não foi o dobro dos bens, foi reconhecer Deus. Depois, o texto diz, dos seus irmãos vieram e deram uma peça de prata e um anel de ouro. A prata, reconhecimento, honra, valor. E o anel era a restauração da dignidade, aceitação, a aliança. Talvez você esteja vivendo o capítulo 13. Ou enfrentando os discursos dos amigos. Continue firme, porque Deus ainda fala no redemoinho. Enquanto você fala, nem sempre Ele responde todas as nossas perguntas, mas Ele transforma completamente quem está ouvindo. No final, Jó descobriu que a maior bênção não era receber tudo de volta, era poder dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Compartilhe este estudo com alguém que está atravessando um tempo difícil e se você deseja estudar profundamente as Escrituras comigo, inscreva-se no canal. Eu sou Marcela Lopes e o meu propósito é analisar e observar as Escrituras para que possamos viver uma vida transformada pela Palavra de Deus. Um beijo, Deus abençoe vocês.